Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa intenção é passar informações de como funciona o mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre saber para crer. Bom, se você gostar do vídeo, clica no joinha, compartilha com os amigos e deixa um comentário para a gente ficar sabendo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, nosso muito obrigado. Então, existe um ditado que é assim: o que a gente aprende, ninguém pode tirar da gente. E assim, para se acreditar ou para se crer em alguma coisa, via de regra, é necessário que se aprenda sobre essa coisa. Caso contrário, a pessoa vai ficar na dependência do que os outros lhe disserem, para poder acreditar ou para poder crer nas coisas. Agora, a partir disso, logo nos vem uma pergunta. Mas como se pode aprender alguma coisa sem partir de orientações de outras pessoas? Bom, a forma mais indicada para se poder aprender é pesquisando várias fontes de informação e fazendo a comparação das informações mais parecidas e descartando aquelas que mais divergem da maioria. Ou seja, as que geram mais dúvidas do que explicações sobre o assunto. Bem, a humanidade sempre acreditou na existência de um ser superior, que sempre ajuda a gente nos momentos difíceis, e que para isso acontecer, a gente só precisa acreditar nele e fazer os nossos pedidos com fé. Mas a grande verdade é que se nós pensarmos nos grandes mestres espirituais ou nos espíritos evoluídos que já passaram pelo nosso planeta, veremos que nenhum deles baseou seus ensinamentos nessa orientação tão simples e fácil de ser seguida. Pelo contrário, todos pregaram e ensinaram a necessidade de transformação do indivíduo, a necessidade do autoconhecimento e da atitude individual. E um exemplo disso nós podemos ler no livro de Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21, quando o Mestre Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, nós precisamos buscar Deus dentro de nós mesmos, e não no mundo exterior ao nosso redor. Mas aí nos vêm outras perguntas. Como será que se faz isso? E onde se aprende a fazer isso? Bom, para a gente tentar entender como isso funciona, eu vou contar uma história que pode servir de exemplo sobre onde nós podemos nos perder durante essa nossa busca por informações e conhecimentos. E a história é assim. Havia uma mulher que se casou e quis fazer um jantar especial para o seu marido. E assim, ela preparou um peixe assado. O marido, quando viu o prato pronto, se encantou, mas notou que a esposa tinha cortado o rabo do peixe. E quando ele lhe perguntou o motivo, ela não soube responder, dizendo que fazia assim porque foi como aprendeu com a sua mãe. Bem, a mulher, agora curiosa, foi perguntar para sua mãe o motivo de se cortar o rabo do peixe antes de assar. Ao que a mãe também não soube responder, dizendo que havia aprendido com a sua mãe, a avó da mulher, e que, na verdade, só repetia a tradição da família. A mulher, então, foi perguntar para a sua avó, que, para o seu espanto, também respondeu que só fazia aquilo porque tinha aprendido com a sua mãe. No caso, a bisavó da mulher. Bem, já meio desanimada, e achando que não teria uma resposta para a sua dúvida, a mulher então decidiu fazer a última tentativa e foi perguntar para sua bisavó o grande mistério. Bom, a bisavó, já bem idosa, mas muito atenciosa e simpática, revelou finalmente o tão esperado segredo. Ela disse para a mulher, sua bisneta, que quando se casou, as assadeiras eram pequenas e, portanto, eram menores que os peixes, e que para poder fazer o assado, precisava então cortar o rabo do peixe para que o peixe coubesse inteiro na assadeira.
Pronto, mistério resolvido. Então, com essa história, a gente consegue perceber que muitas pessoas repetem ações, rituais e tradições, mas muitas vezes não se dão conta nem de como essas tradições começaram e nem do porquê elas começaram. E assim, essas pessoas podem passar uma vida repetindo coisas que eram feitas em determinadas épocas e por determinadas pessoas, que muitas vezes faziam essas coisas sem possuírem nenhum conhecimento sobre o assunto, para poder entender o que faziam. Ou até mesmo porque faltavam recursos mais apropriados para aquelas pessoas poderem praticar esses rituais. Porém, com a evolução dos recursos do planeta e, consequentemente, a evolução do raciocínio da humanidade, muita coisa passou a ser analisada para poder ser entendida. E mais, muita coisa foi atualizada para os novos tempos e para a própria evolução intelectual da humanidade. Tanto que o próprio mestre, há 2000 anos atrás, já sabia das limitações de entendimento daquele povo, e por isso prometeu: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E isso nós podemos ler no livro de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17. Ou seja, ele sabia que as pessoas daquela época não possuíam os conhecimentos necessários para entenderem com clareza os seus ensinamentos. E por isso, ou melhor, e isso pode ser confirmado em Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Quando ele, já crucificado, olhou para o céu e pediu: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, dessa forma, nós voltamos ao início desse vídeo e para as perguntas de como será que se faz e onde se aprende a fazer. Bom, nos dias atuais, nós podemos nos sentir muito privilegiados, porque temos acesso a tantas informações e conhecimentos sobre quem nós somos de verdade, sobre por que a gente vem para esse planeta e para onde a gente vai depois daqui. E mais ainda, podemos nos sentir privilegiados por termos acesso a informações de vários povos e de várias culturas, que no passado não tinham contato entre elas. E hoje, nós temos tudo isso para podermos analisar, raciocinar e aprender. E assim, podemos entender Deus em toda a sua grandeza e magnitude, e deixarmos fluir o seu reino, que está e sempre esteve dentro de nós mesmos, conforme o Mestre nos ensinou há 2000 anos atrás. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. E acredite, todos nós temos mentores espirituais que nos orientam o tempo todo e nos ajudam sempre que a gente deixa. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!